Temos 29 amiguinhos aí. Bom dia, Arthur. Bom dia, Amanda, André, Beatriz Virgílio, Caroline, Celina, Evelyn, Giovana Santos, Giovana Anjos, Giovana Sena, Guilherme Oliveira, Heloísa, Isabel Leal, Isabela Costa, Isabela Ferreira, Isabela Perini, João, Laura, Leonardo, Letícia Camarinho, Letícia Melo, Lívia, Pedro de Paula, Pedro Henrique Neiva, Pedro Paulo, e temos mais 4 aqui, deixa eu ver quem são. Depois o nosso amigo senhor Coelho, onde é que está aqui? Pedro Paulo, parei aqui, Rafaela, Sofia, Thomas e Vitor. Tudo bem com vocês? Bom dia, Jota. Tudo bem, sim. Bom dia, Sofia. Eu vou espelhar aqui a nossa apostilinha para a gente voltar lá naqueles exercícios do caderno de atividades. Aí vocês vão me ajudar aqui a ver onde nós paramos. Qual que foi o exercício que nós fizemos pela última vez, hein? Vocês se lembram aí? Foi a página 25. Você passou 9, eu acho. Beleza. Página 25, deixa eu achar aqui. Ah, não, você já passou 10 aí. Não, a partir do 10. Tá. Vamos lá. Aqui nós fizemos... O 10 nós não fizemos ainda, né? O 10, não. Deixa eu ver quem que é o amiguinho que está aqui no lobby. Deixa eu ver quem é. Aguardando no lobby, Igor Camargo. Olha aí. Bom dia, Igor. Então vamos lá, no exercício 10, é isso? Confere aí. Sim. Ele diz aqui: a química está presente no avanço tecnológico em diferentes setores, no desenvolvimento de materiais modernos e compactos, na busca de métodos de produção e análises mais limpos, na indústria farmacêutica, na busca da cura de várias doenças, etc. Em 1964, o AZT, 3-azido 2,3-didoxitimidina, nossa, que nome bonito, né? Foi sintetizado pela primeira vez apresentando atividade anticancerígena. No início da década de 70, a atividade antiviral desse composto foi descrita pela primeira vez, sendo em 1985 reconhecido como o primeiro composto a apresentar atividade anti-HIV. Então tá aí, ó, nosso amiguinho AZT. Esse cara deu uma confusão danada naquela época, muito parecido com o que acontece hoje com hidroxicloroquina, cloroquina, né? Ele foi um medicamento também bastante polêmico na época, né? Porque ele tinha efeitos colaterais severos, né? Apesar da ação antiviral. E fizeram até um filme a respeito disso aí, não me lembro agora o nome desse filme, mas era um cara que fazia... Ele vendia esse medicamento por conta, né? O cara pegou HIV também, e ele fazia uma espécie de contrabando, vendia de forma contrabandeada, né? Como no início da doença, no HIV, quem era mais afetado lá nas contaminações era o pessoal que era hemofílico, o pessoal que tinha os homossexuais na época, né, que não se sabia nada das formas de transmissão, então eram os grupos que eram mais afetados, os usuários de drogas, que compartilhavam seringas e tudo mais. Filme meio pesadão, vou lembrar o nome e depois eu falo para vocês. De qualquer maneira, ele pergunta aqui, ó, todas as funções orgânicas estão presentes na estrutura, exceto... 1 minuto para vocês responderem aí, pessoal, enquanto eu coloco outro coleguinha aqui no lobby. Vejam aí qual função orgânica que ele listou aí, nessas alternativas, não pertence, né, à molécula aí do AZT. 1 minutinho para vocês.
Aguardando no lobby, senhor Leão, olha aí, ó. Que coisa. Vamos admiti-lo. Bom dia, senhor Leão. Bom dia, JR. Tudo bom? Tudo bem? Perdeu a hora? Não, é que eu tava esperando me mandarem o link que eu não tinha salvo ainda. Ah, entendi. Vai ser esse mesmo link sempre, então já era. Agora não tem mais problema. Ninguém vai ficar Ok. perdido em links. Aí, Jota, eu botei cetona. Cetona? Tenho mais um amiguinho no lobby aqui. Que sensacional, espetacular. Eu vou ter que ficar saindo toda hora para deixar os amiguinhos entrarem aqui. Deixa eu ver quem que é o nosso amiguinho. Isabela Perini. Saiu, voltou? O que aconteceu? Caiu a conexão. Deixa eu fazer aqui um print dessa molécula para a gente poder localizar as funções aqui para mostrar para vocês, né? Espera só um instante. Deixa eu descer aqui. Vou fazer aqui, ó, meu recortezinho. Vai ficar pequeno para vocês, então eu vou ter que copiar numa outra tela para ampliar. Só um instante, pessoal. Eu venho aqui no outro programa, colo esta bagaça aqui e puxo aqui para dar uma aumentada para vocês enxergarem melhor. Ficou meio explodido aqui, mas não tem problema. A gente tá vendo só a cadeia de atividades. Isso, é que eu não espelhei ainda. Ah, tá. Agora, espelhando e mostrando. Dá para enxergar aí? Alô? Estão vendo aí, pessoal? Nosso AZT? Ainda não. Ainda não? Eu estou te vendo. Espera um pouquinho. Deixa eu tentar de novo. Aqui está ela. Estão vendo aí? Sim. Beleza, então vamos observar aqui nessa molécula de AZT quais são as funções orgânicas, né, que ela possui. Então, olhando aqui para esse OH, isso é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, aqui eu tenho álcool. Olhando aqui para esse outro oxigênio, ele está como heteroátomo. É um oxigênio que se apresenta ligado entre dois carbonos. Essa função aqui é éter. Aqui eu tenho nitrogênio. Esse nitrogênio, ele está mostrando aqui N3, né? Ele aparece como uma função orgânica que eu posso classificar como uma amina. Ou seja, nitrogênio ligado à cadeia carbônica. Aqui eu tenho nitrogênio, e reparem que esse nitrogênio está ligado a uma carbonila. Esse grupo aqui é amida. Aqui em cima eu tenho outro nitrogênio, também ligado a carbonila. Também a função orgânica amida. E não tenho mais nada, né? Então eu achei aqui uma função álcool, achei função amina, achei função éter, achei função amida. Tudo bem? Então, voltando lá no nosso exercício, vamos ver a alternativa aqui. Não aparece aí. O que vocês marcaram lá na resposta? Opa. Então tá lá. Achamos a função álcool? Achamos. Achamos a função éter? Também. Achamos a função amida? Também. Só não achamos a função cetona, concordam? Cetona não tem, então a alternativa D é a alternativa correta.
O exercício 11, ele diz aqui, ó. Cada alternativa a seguir apresenta a estrutura de uma substância orgânica aplicada na área da medicina. Assinale a opção que associa corretamente a estrutura e suas funções orgânicas. Então, vem aqui, ó. O propanolol, fármaco anti-hipertensivo, indicado para o tratamento e prevenção de infarto no miocárdio, contém as seguintes funções orgânicas. Álcool e amida. Será que é verdade? Está mostrando ele aqui. Está mostrando aqui o eugenol, que possui efeitos medicinais que auxiliam no tratamento das náuseas, flatulências, indigestão e diarreia. Contém a função éter. Vai lá para o item C, mostra uma outra estrutura, né, um antisséptico de ação bacteriostática, né, e detergente, pertencente à família dos álcoois aromáticos. E aqui tem a parabenzoquinona, usado como oxidante em síntese orgânica de um éster cíclico. Então, ele pergunta aqui para nós, né, assinalar a opção que associa corretamente a estrutura e suas funções orgânicas. Um minutinho para vocês assinalarem aí, pessoal. Eu coloquei Um minuto. Eu coloquei a B, Jota. B? isso aí. Vamos ver se vai ser a B mesmo. Tem ninguém aqui no lobby, vamos voltar lá. Abrindo aqui a tela. Então tá lá, cara. Vamos ver a alternativa A. Na alternativa A, eu tenho aqui nessa molécula função orgânica. Oxigênio aqui como heteroátomo, então a função aqui é éter. Eu tenho aqui hidroxila ligada a carbono saturado, eu tenho a função álcool. E aqui eu tenho nitrogênio ligado a cadeias carbônicas e a hidrogênio, portanto a função amina. Ele colocou aqui função amida, não tenho amida aqui nessa molécula. Eu tenho éter, tenho álcool e tenho amina. No item B, com relação ao eugenol, ele disse que contém a função éter. O eugenol contém aqui hidroxila, ligado a carbono insaturado de um anel aromático. Hidroxila ligado a anel aromático, ao benzeno, é a função fenol. E aqui eu tenho um oxigênio como heteroátomo, um oxigênio que está ligado a outros dois carbonos, essa função é a função éter. Então, de fato, essa alternativa está correta, porque ele disse que essa molécula contém a função éter. B está correta. Alternativa C, ele falou que esta estrutura pertence à família de álcoois aromáticos. Eu não estou vendo nenhuma hidroxila ligada a carbono saturado. Eu tenho a função orgânica aqui com a hidroxila ligada ao anel benzênico. Essa função é fenol. Essa outra hidroxila, a mesma coisa, ligada diretamente ao anel benzênico. Também é fenol. E eu tenho vários cloros ligados aqui às cadeias carbônicas. Essa função orgânica é haleto orgânico. Então, não tem nada de álcool aqui. A alternativa está incorreta. E para parabenzoquinona, ele falou que é um éster cíclico. Eu não estou vendo o grupo funcional de éster. Estou vendo o grupo funcional aqui, ó, de cetona. Oxigênio em dupla ligação com carbono, uma carbonila em carbono secundário. Nas duas pontas, na posição relativa para. Não tem um éster presente. Tranquilo, turma? Tranquilo. Aqui o exercício 12, ele dá um texto enorme aqui para você ficar lendo a respeito de alguns medicamentos.
Aí depois que você leu esse texto enorme, ele vai bonitinho, coloca as estruturas do paracetamol, do cetoconazol e do atenolol, que são os medicamentos que ele citou naquele texto. Está aqui o nosso paracetamol. Paracetamol, porque ele tem aqui um grupo fenol ligado na posição para, relativa, a um nitrogênio. E esse nitrogênio tem um grupo acetil, que foi colocado aqui numa reação de adição. Já o cetoconazol, está aqui a molécula dele, e o atenolol. Aí ele pergunta, apesar de serem indicadas para diferentes tratamentos, né, as três substâncias citadas apresentam em comum. Qual o grupo funcional que elas têm em comum? As três. Qual o grupo funcional em comum? Um minutinho aí para vocês responderem. Eu coloquei C. C? Isso. Eu também coloquei C. Beleza. Deixa eu tentar fazer um recorte delas aqui. Ver se eu consigo. Vejamos. E lá para recortar. Para a gente poder indicar aqui. Vocês estão vendo aí as moléculas, pessoal? Tá no positivo 1. Beleza, deixa eu espelhar novamente. Tá dando para ver aí? Deu. Sim. Então vamos lá. Para o paracetamol. Paracetamol, eu já observo o seguinte aqui, eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está ligada aí diretamente ao anel benzênico. Se está ligada diretamente ao anel benzênico, se trata de fenol. Aqui eu tenho um nitrogênio. Ixi, deixa eu voltar aqui. Fiz besteira. Opa. Não quero pintar, quero só desenhar. Aqui eu tenho um nitrogênio. Esse nitrogênio está ligado a cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, então, ligadas ao nitrogênio diretamente, a função amina. Ah, desculpa, deixa eu ver aqui, esse oxigênio está em dupla ligação aqui, né? É isso? Esse oxigênio aqui, pessoal, em dupla ligação com o nitrogênio? Sim, na apostila tá dupla ligação. Perfeito, então essa função aqui é amida. Se o nitrogênio estivesse ligado somente a cadeias carbônicas, seria amina. Mas como esse nitrogênio está ligado a uma carbonila, a um oxigênio com dupla ligação aqui, essa função é amida. Então, no paracetamol eu tenho as funções amida e fenol. A outra molécula, do cetoconazol, vamos olhar para ela aqui. Então, eu tenho aqui também nitrogênio ligado a um carbono da carbonila. Esse grupo funcional aqui é amida. Daqui, esse outro nitrogênio está ligado a cadeias carbônicas, somente, e a hidrogênio. A função é amina. Aqui eu tenho um oxigênio de heteroátomo, um oxigênio se ligando a outros dois carbonos, é a função éter. Eu tenho também este oxigênio como heteroátomo e esse outro oxigênio como heteroátomo. Essa cadeia fechada, função éter. Aqui eu tenho nitrogênio ligado somente a carbonos, função amina. Nitrogênio ligado a outros carbonos, função amina. E aqui dois cloros, né, ligados aqui a esse anel benzênico. São halogênios, ligados aqui nas cadeias carbônicas, aleto orgânico.
a última estrutura, nós temos aqui, então, nitrogênio ligado a uma carbonila. A função orgânica é amida. Temos aqui oxigênio como heteroátomo, ligado a outros 2 carbonos. A função é éter. Hidroxila, ligado a um carbono saturado, um carbono que só faz simples ligações. Função álcool. E aqui o nitrogênio, ligado a cadeias carbônicas e a hidrogênio. A função é amina. Portanto, eu encontrei amida nas 3 moléculas. Vamos voltar lá, então, na nossa respostinha. Deixa eu projetar aqui para vocês. Volta lá. Projeto de novo. Deixa eu fechar isso aqui. E pôr aqui para carregar, porque senão vai acabar a bateria deste laptop. Muito bem. Abrindo. Tá aí, estão enxergando aí a tela, pessoal? Sim. Sim. Então ele perguntou, né, qual que é o grupo funcional comum nas 3 moléculas. Nós achamos aí, então, que é a amida, né? É a única função orgânica que está presente nas 3 moléculas. Alternativa C. Tranquilo? O exercício 13, ele fala que o LQ300 faz parte de uma nova classe de drogas para o tratamento de malária. Testes mostraram que o LQ300 é muito superior aos medicamentos atualmente, né, usados no quesito de desenvolvimento de resistência pelo parasita. Então, ele mostrou aqui a molécula do LQ300. E aí vem a pergunta, né? São funções orgânicas presentes no LQ300? Quais? 1 minuto para vocês responderem aqui, pessoal. Quais funções orgânicas estão presentes nesta molécula? Amina e cetona. Amina e cetona? Uhum. Vamos ver, né? Alguém achou mais alguma? Estão vendo aí a estrutura? Sim. Então, observando aqui, né, a nossa estrutura, né, nessa molécula, o que nós temos aqui? Vamos ver. Nós temos aqui um cloro ligado ao anel benzênico, ou seja, um halogênio ligado à cadeia carbônica. A função é haleto orgânico. Aqui nós temos esse oxigênio ligado entre 2 carbonos. Ele está como heteroátomo. A função orgânica é éter. Aqui temos um nitrogênio ligado a outros 2 carbonos e a um hidrogênio. Função orgânica amina. Aqui temos um oxigênio de carbonila ligado a outros 2 carbonos. Essa carbonila, então, é uma carbonila secundária, né? Um carbono secundário, carbono ligado a outros 2. A função aqui é acetona. Temos aqui outro oxigênio como heteroátomo ligado a outros 2 carbonos. Função orgânica éter. Aqui temos outro oxigênio ligado entre 2 carbonos como heteroátomo. A função também éter. E aqui temos 3 átomos de flúor ligados ao carbono. Função orgânica haleto orgânico. Flúor é um halogênio, né? Então, voltando lá,
na nossa telinha. Vou ampliar aqui. As funções orgânicas presentes, então, nós achamos amina e cetona lá, não achamos? Achamos. A alternativa A está correta. Temos amina e temos cetona. Não temos éster nessa estrutura. Também não temos amida, não temos éster e muito menos temos ácido carboxílico. Portanto, a alternativa A, amina e cetona. Dúvida aqui, pessoal? Não. O exercício 14, ele diz aqui o seguinte, né? A imensa flora das Américas deu significativas contribuições à terapêutica, como a descoberta da lobelina, a molécula polifuncionalizada e isolada da planta Lobelia nicotinaefolia, Ave Maria, usada por tribos indígenas que fumavam suas folhas secas para aliviar os sintomas da asma. Está aí a lobelina. Sobre a estrutura química da lobelina, é correto afirmar que... Um minuto aí para vocês responder essa pergunta aí, pessoal. O que eu tenho aí na lobelina? Possui uma amina terciária. Aqui é uma amina terciária. Será uma amina terciária? Vamos ver. Deixa eu colocar a molécula aqui. Dá uma ampliadinha. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Sim. Então vamos ver aqui. Para essa lobelina, o que nós temos aí? Só um pouquinho, vou colocar aqui o pincelzinho. Tá. Bom, aqui eu tenho o grupo funcional hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. Essa função aqui é álcool. Eu tenho aqui um nitrogênio, como heteroátomo, né? E esse nitrogênio está ligado a outros 3 carbonos. Ele está ligado, então, a um carbono deste anel. Está ligado a outro carbono deste anel. E, finalmente, tem um terceiro carbono, ao qual ele está ligado aqui embaixo desse grupo metil. Então, tem a função orgânica amina. E essa amina é uma amina terciária, porque as 3 ligações que o hidrogênio faz são ligações feitas com carbono, com estrutura de cadeia carbônica. Então, é uma amina terciária. Depois eu tenho aqui essa carbonila. Essa carbonila está ligada, né, a outros 2 carbonos, ou seja, é uma carbonila de carbono secundário. Está aqui. Essa carbonila está entre 2 carbonos. E se ela está entre 2 carbonos, esse grupo funcional é de cetona. Então, achei nessa molécula grupos funcionais de álcool, de amina e de cetona, sendo que essa amina é uma amina terciária. Voltando lá. Na nossa apostila. E ampliando. Tá dando para ver aí, pessoal? A apostila, né? Isso. Isso. Então,
Vamos ver a alternativa correta aí. Está falando no item A. Possui uma amina terciária? Verdade, tem uma amina terciária. Ó. Olha ela aqui, ó, amina terciária. Esse nitrogênio aqui, né? Nitrogênio ligado a outros 3 carbonos. Possui aldeído? Não, não vimos função de aldeído ali. Possui um carbono primário? Nenhum carbono dessa estrutura é carbono primário. Todos os carbonos da estrutura estão ligados aí a pelo menos outros 2 carbonos. Então eu tenho carbonos secundários, carbonos terciários, e não tenho nenhum carbono primário. Possui uma amida? Também não. A amida teria que ter a carbonila ligada lá no nitrogênio. Possui um fenol? Também não. Eu não tenho hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Tranquilo? Sim. Aí o cara coloca um texto deste tamanho para você ficar lendo esta bagaça. Depois de um texto deste tamanho, ele vai e coloca para você algumas moléculas aqui, né? De alguns medicamentos. A codeína, o ácido ascórbico, vitamina C, o paracetamol e a aspirina. E depois que você teve que ler todo aquele texto, ele quer que você assinale a alternativa correta em relação às funções orgânicas presentes nas moléculas dos medicamentos, né, do quadro. Precisava daquele texto gigantesco? Não, mas ele quer que você fique ali lendo, né? Eles ficam avaliando, né, a sua capacidade de interpretação, enfim. Um minutinho para vocês responderem aí, pessoal. Ver se eu consigo tirar um printzinho aqui. Acho que vai dar. E aí? Conseguiram? A. Continuar? É, A. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu espelhar aqui. Estão vendo aí? Sim. Sim. Então vamos lá para a primeira aqui, né? Para codeína. Essa codeína, então, eu estou vendo o seguinte, aqui ela tem grupo funcional hidroxila ligado a carbono saturado. Esse carbono aqui é um carbono que só faz, né, simples ligações. Então a função é álcool. Eu tenho aqui oxigênio como heteroátomo ligado a outros 2 carbonos. A função é éter. Assim como esse outro oxigênio também, função éter. Oxigênio como heteroátomo. Aí eu procuro esse nitrogênio e vejo que ele está ligado diretamente a outros 3 carbonos, né? A outras 3 estruturas de cadeia carbônica. Esse grupo funcional é de amina. Para o energil C, o ácido ascórbico, eu tenho aqui hidroxila ligada a um carbono insaturado. Isso aqui não é anel benzênico. A função aqui é enol. Eu tenho aqui o oxigênio ligado aqui. Esse oxigênio, ele está aparecendo como um heteroátomo. E eu percebo o seguinte, que esse oxigênio, como heteroátomo, está ligado aqui, ó, a uma carbonila. Esse grupo aqui é o grupo de éster. E eu tenho ainda oxigênios, né? Oxigênio não, hidroxila ligado aqui em cima, a carbono saturado. Eu tenho outra hidroxila, nesse caso aqui, essa hidroxila ligada a carbono insaturado, porque esse carbono daqui está fazendo dupla ligação, então a função aqui é enol. Essa hidroxila está ligada a carbono saturado, portanto é álcool. E essa outra hidroxila também álcool, porque está ligada a carbono saturado.
O paracetamol nós já vimos, né? Eu tenho fenol, hidroxila ligada ao anel benzênico, e temos o grupo amida, né? Nitrogênio ligado a carbonila. Então eu tenho fenol e amida. A aspirina, eu tenho aqui oxigênio, dupla ligação, ligado aqui a um grupo hidroxila. Então eu tenho carbonila com hidroxila, essa função aqui é ácido carboxílico, né? E aqui eu tenho o oxigênio, ligado como heteroátomo a outros dois carbonos. E tenho aqui, ó, a carbonila. Essa função aqui é a função éster. Então, voltando lá na nossa apostilinha. Deixa eu abrir aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte. Na codeína alceno, na codeína, nós achamos aqui, ó, amina, achamos éter e álcool. Tem nada de alceno ali. Também não temos a nossa amina, né? Ah, desculpa, tem amina sim, tá certo. A amina tá aqui. Mas então, na codeína, você fala de alceno como função orgânica? Não, alceno está associado a hidrocarboneto, né? O ácido ascórbico, ele falou que tem éster, enol e álcool. No ácido ascórbico, eu não tenho álcool. Aliás, eu tenho álcool, eu tenho presença de álcool, presença de éster e presença aqui de enol. Então, ele não citou aqui. Citou o enol, éster, enol e álcool. Então, vamos guardar isso aqui. O problema é que está no alceno aqui, né? Alceno é que pegou. Alternativa B. O ácido ascórbico possui ácido carboxílico, álcool e éter. De fato, possui. O ácido ascórbico, vamos voltar nele lá. Então, ele tem a função orgânica éster, enol, álcool. Então, ali no ácido ascórbico, ele está falando em ácido carboxílico. Vamos voltar lá no nosso ácido ascórbico. Eu não tenho a presença de ácido carboxílico na estrutura. Eu não tenho carboxila. Então, está fora. C. Paracetamol possui álcool e amida. Paracetamol contém a função fenol, não álcool. Vamos para outra aqui. Paracetamol, álcool e amina. Não tem a função fenol. E finalmente aqui, na alternativa E, ácido ascórbico tem éster, éter e álcool. Isso nós achamos lá. O ácido acetil salicílico possui ácido carboxílico e éster. De fato, o ácido carboxílico, né? O ácido acetil salicílico tem um grupo funcional aqui de ácido carboxílico, tem uma carboxila aqui, ó, hidroxila ligada a carbonila, e possui também éster, oxigênio como heteroátomo, ligado aqui na nossa carbonila. Portanto, a alternativa E é a alternativa correta. Acertaram aí, turma? É a E, então? Alternativa E. Obrigada. Aqui ele está colocando 3 moléculas, né, que são neurotransmissores, né? Esses neurotransmissores substâncias que atuam lá no cérebro, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, nesses 3 neurotransmissores, ele pergunta o que essas substâncias têm em comum com as seguintes funções químicas, né? Então, tem que encontrar funções químicas que são comuns às 3. Um minutinho aí para vocês.
B. Alternativa B? Isso. Vamos ver. E aí, pessoal? Deixa eu mostrar ela aqui. Marquei B também. B. Vamos ver. Deu para ver aí a molécula? As moléculas, né? Estão vendo aí, turma? Sim. Então, aqui na noradrenalina, nós temos aqui hidroxila ligada ao anel benzênico, fenol, de novo outra hidroxila ligada ao anel benzênico, também fenol. Tem uma hidroxila ligada a um carbono que é saturado, a função é álcool, e eu tenho aqui nitrogênio ligado a carbono e a hidrogênio simplesmente, a função é amina. Na serotonina, eu tenho hidroxila ligada ao anel benzênico, a função é fenol. Eu tenho nitrogênio ligado a outros dois carbonos e a um hidrogênio, a função é amina. E aqui eu tenho outro nitrogênio ligado a um carbono e a outros dois hidrogênios, a função é amina. Na dopamina, eu tenho duas hidroxilas ligadas ao anel benzênico, a função orgânica é fenol, e eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono e a outros dois hidrogênios. A função é amina. Amina, nesse caso, primária. Então, eu percebo que nas três moléculas eu tenho amina, amina e também amina. Eu tenho também a presença nas três moléculas da função fenol, fenol, na serotonina e também fenol. E eu tenho a função álcool presente somente na noradrenalina. Não tenho nas outras duas. Então vamos voltar lá para as nossas alternativas. O que achamos em comum foram os grupos funcionais de amina e de fenol. Deixa eu só fechar aqui. Não quero. Vamos compartilhar. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Então, Sim. essas substâncias têm em comum as seguintes funções químicas. Achei amida? Não, achei amida. Achei amina? Sim. E fenol também? Sim. E nas três aparece amina e fenol? Sim. Portanto, alternativa B. Na C e a D, ele está falando que tem álcool nas três. E não tem álcool, né? E muito menos amida. Portanto, alternativa B. Tranquilo, turma? No exercício 17, ele está mostrando para nós aqui a síntese, né, do bioquerosene. Esse bioquerosene, então, ele parte de triglicerídeos, né, esses triglicerídeos, e aí, a partir de uma reação, né, ele vai formar um intermediário 1 e vai liberar um alcano, e depois de outra reação vai liberar aqui um intermediário 2
um intermediário 3 e vai sair um outro alcano. No esquema apresentado, o triglicerídeo e os intermediários 1, 2 e 3 apresentam, respectivamente, quais funções orgânicas? Então, ele quer saber quais são as funções orgânicas do triglicerídeo original e também dos intermediários. Um minutinho aí para vocês responderem. B. Será que a B? A B está falando em amina. Tem algum nitrogênio aí? Olha, essas alternativas que estão falando aí em amina ou amida são funções nitrogenadas. Não tem nenhum nitrogênio aí nessa parada, tem, pessoal? Então tá fora, né? Eu vejo aqui, ó, no triglicerídeo, eu tenho aqui, ó, oxigênio de heteroátomo com carbonilo. Isso aqui é éster. Assim como aqui, ó. Éster. De novo, eu tenho aqui, ó, oxigênio de heteroátomo na carbonila. Também é a função éster. O primeiro intermediário, eu tenho aqui, ó, carboxila. Carbono ligado à hidroxila e à carbonila. Isso aqui é ácido carboxílico. Assim como o intermediário 2. Eu tenho carbonila somente ligada aqui na extremidade da cadeia, que é um hidrogênio. Essa função aqui é aldeído. O intermediário 3, eu tenho aqui, ó, hidroxila ligada a um carbono saturado. A função aqui é álcool. Portanto, o que nós achamos aqui? Achamos éster, achamos ácido carboxílico, achamos aldeído e achamos álcool. Portanto, qual que é a alternativa aí, pessoal? Alternativa D. Dúvida aqui? Não, nenhuma. Não. Beleza. Acabou, né? Bom aí nosso livrinho de atividades. Turma, vou deixar vocês tomarem uma aguinha, um cafezinho, antes de entrar para a próxima aula, né? Estou aí no plantão, qualquer dúvida aí, vocês me dêem um toque. A prova já está lá disponível, é só se divertir. Tudo bem? Tudo bem, Tudo Jota. certo. Alguma dúvida por enquanto? Não, por enquanto não. Beleza, então, pessoal. Um abração aí para todos. Oi, pode falar. Você vai fazer alguma aula para a gente tirar a dúvida da prova? Então, não sei como é que vai rolar, porque a nossa próxima aula é sexta-feira, né? Ah, tá. Aí já é muito em cima da hora. É, a prova vai ficar até sexta lá à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, deixar para sexta-feira, para poder, né, finalizar a prova na sexta, não tem problema. A gente Tá tira. bom. Teve uma mensagem aqui dizendo que tinha uma questão lá da prova que não tinha alternativa, né? Eu mandei. Tava faltando um pedaço da alternativa. Eu chequei aqui, mas tem uma alternativa correta para ela sim, tá? Dá uma olhadinha direito que tem uma alternativa correta lá. Não é a que tá incompleta. Então, ela está indo até a alternativa D, né? Isso. Então, dentre essas alternativas, tem uma que está correta lá. Tá bom. Beleza, pessoal? Beleza, Jota. Um abração aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.